Olá galera, na aula de hoje nós vamos falar, ainda dentro de resistência dos materiais 2, de mais um critério de ruptura dessa análise de tensões e critérios de falha dos materiais submetido a um estado plano de tensões. Ainda analisando no estado plano de tensões, nós não falamos sobre estados tridimensionais de tensão no que diz respeito a critérios de ruptura. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o critério de Mohr-Coulomb. Em linhas gerais, o que são critérios de ruptura? Critérios de ruptura, até agora, tanto o critério de Tresca quanto o critério de von Mises, o critério de Rankine, todos esses critérios são espaços num gráficozinho de sigma 1, sigma 2, em que se garante a segurança do material, a não ruptura, para qualquer estado de tensão dentro de uma superfície determinada. Então, o critério de Tresca, ele delimita o hexágono e qualquer estado de tensões desenvolvido dentro desse hexágono, com o conjunto sigma 1, sigma 2 dentro do hexágono. Observe que ao falar de sigma 1 e sigma 2, a gente tem uma relação direta para o tal, então é como se implicitamente, com uma mudança de variáveis, nós estivéssemos redesenhando o círculo de Mohr. Qualquer estado de tensão dentro dessa geometria, no caso o hexágono de Tresca, ou elipse de von Mises, ou quadrado de Rankine, a gente vai ter um material que resiste à tensão. Qualquer conjunto tensional fora desse elemento, o elemento não vai resistir. E a gente já falou sobre o critério de Tresca, sobre o critério de von Mises, e esse gráfico mais à direita aqui, ele vai dar uma noção do que é o critério de Mohr-Coulomb, na verdade aqui do critério de Mohr. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai desenvolver como chegar nesse gráfico de representação de estados tensionais, mas principalmente uma aplicação que é uma transformação de variável desse gráfico, que vai ser muito útil dentro da engenharia. Então, primeira coisa, o critério de falha de Mohr, ele parte de um princípio da seguinte coisa. Vamos delimitar que o material ele tem resistências diferentes a esforços diferentes. E essas resistências diferentes, elas precisam ser determinadas. Então, é feita uma aplicação experimental e essa aplicação experimental ela vai determinar a resistência à tração, uma resistência máxima à tração, uma resistência máxima à compressão e uma resistência máxima ao cisalhamento. Observe que num ensaio de tração uniaxial, a gente só tem um elemento submetido a tração. É como se só tivesse o sigma x positivo atuando. Nesse diagramazinho aqui seria esse círculo B, onde o sigma R aqui é a resistência à tração, a resistência máxima. O ensaio de compressão vai dar um estado tensional onde a gente só teria o sigma x negativo, que seria equivalente a esse círculo A. O fato do A ou do B ser um maior ou menor do que o outro, isso aí vai depender de material para material. E o ensaio de torção, ele vai dar um estado de cisalhamento puro. E o cisalhamento puro, a gente não vai ter tensões, sigma 1, sigma 2, que é se desenvolvendo, ou a sigma x e y, e as tensões máximas, sigma 1 e sigma 2, vão estar rotacionadas num plano de 45 graus, e a tensão de cisalhamento máximo aqui. O que é que esse critério, em linhas gerais, pega? Esse critério, em linhas gerais, delimita um estado de tensão, estados de tensão máximos de compressão, delimita estados de tensão máximos de tração, delimita estados de tensão limites de cisalhamento. E aí cria-se, logicamente, uma envoltória, que é chamada de envelope de falha. O envelope de falha é nada mais, nada menos do que a curva que envelopa, a curva que circunscreve esse elemento, esses elementos, esses círculos de Mohr. Logicamente, todo e qualquer círculo de Mohr, e observe que pode ter compressão, tração, não necessariamente oriundos desses ensaios, mas de qualquer aplicação do material, qualquer conjunto de tensões desenvolvido dentro desse elemento aqui, dentro desse envelope, que estejam contidos nesse espaço delimitado pelos círculos A, B e C, eles são estados de tensões
permitidos, são estados de tensões possíveis, pois no conjunto como um todo, eles estão respeitando a tensão máxima de tração, a tensão máxima de compressão e a tensão máxima de cisalhamento. Agora observe que esse gráfico aqui, ele é uma representação do que nós já conhecemos sempre, de um gráfico sigma tal, de um gráfico tensões normais, tensões de cisalhamento. E nas tensões normais a gente consegue delimitar o sigma 1, sigma 2 ou sigma 3, dependendo da nomenclatura do livro. Mas quando nós representamos aquelas regiões, nós trabalhamos geralmente com gráfico sigma 1, tensão máxima e tensão mínima. Essa imagem aqui traz o sigma 3, que é uma nomenclatura que alguns livros utilizam, mas a gente geralmente trabalha com sigma 2. Então seria, em termos de tensão máxima, a gente teria uma equivalência parcial aqui do modelo de Rankine para tensões resistentes diferentes, partindo do princípio que a tensão resistente à tração seja menor que a tensão resistente à compressão. Logicamente, isso aqui é só um exemplo. E como envelopar isso aqui, esse contorno aqui, nesses conjuntos gerais, esses estados gerais em que a gente não teria só tração ou só compressão. Esse elemento que circunscreve o gráfico, ele é dado por esse conjunto de equações, ele pode ser aproximado por essa equação de reta. Esse é o critério de Mohr. E aí a gente vai partir para uma aplicação, a gente não vai ter tanta aplicação aqui no contexto da disciplina R2, mas entender esse conceito é muito importante, porque esse conceito de critério de Mohr para elementos com resistência diferente à compressão e à tração, ele vai ser muito útil muito em breve dentro da engenharia civil no que diz respeito às tensões de solo, para a gente analisar as tensões, os critérios de falha de solo, é sempre pelo critério de Mohr-Coulomb. Então a gente falou do critério de Mohr, o conceito geral de como Mohr interpreta isso, a gente faz uma breve revisão aqui. E aí o critério de Coulomb, ele diz coisas semelhantes, só que ele dá uma relação mais próxima. Olha, a tensão de cisalhamento, o tal, ela é uma reta que depende de uma tensão, normal, sigma, e um coeficiente angular. Observe que se a gente faz uma reta aqui, se a gente interpreta com a equação da reta, o tal sendo o nosso y e o sigma sendo equivalente ao nosso x, o c seria o coeficiente linear e a tangente de φ seria o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, esse φ, é chamado de ângulo de atrito interno. E o C é chamado de coesão. E esses mesmos termos vão ser utilizados lá na mecânica dos solos para descrever o comportamento de um solo submetido a tensões normais e tensões de cisalhamento. Nós temos uma parcela da coesão e uma parcela que se desenvolve com a relação atrito-tensão normal. E aí, na construção do critério de Mohr-Coulomb, juntando as duas coisas, se o critério de Mohr era a envoltória dos círculos de Mohr e o critério de Coulomb fazia essa referência de uma reta, então por que não aproximar aquele envelope de falha, aquela superfície que circunscreve os círculos de Mohr? Aqui a gente só está representando um quadrante, mas por que não representar aquele conjunto como uma reta? Então, a envoltória, o envelope de falha no critério de Mohr-Coulomb, ele é um conjunto de círculos de Mohr, de estados tensionais, que podem ser inscritos, que cabem, usem as aspas aí no cabem, dentro daquela envoltória. Então, nesse contexto, todo e qualquer círculo de abaixo do envelope de falha, abaixo da envoltória, que nesse caso é uma reta pela ideia de Coulomb, é um estado possível, é um estado em que se resistem às tensões. Quando a gente tem uma secante nessa envoltória, a gente tem um estado de ruptura. E qualquer círculo de Mohr cuja não esteja totalmente contido dentro
dessa envoltória é o estado impossível, porque já houve a ruptura. Então, o contexto do critério de Moore é basicamente esse, do critério de Moore-Coulomb. Qual a aplicação disso direta na engenharia de solos? Por exemplo, ao analisar um solo, a gente vai ter a determinação de um estado de uma tensão de cisalhamento por meio de um ensaio de cisalhamento puro e a construção de círculos de Moore por meio de ensaios de compressão triaxial. E isso vai determinar os parâmetros importantes, a coesão do solo e o ângulo de atrito do solo. Quanto maior a coesão, mais próximo de resistir a essas tensões de cisalhamento pela coesão, mais argiloso é o solo. Quanto maior a parcela C, mais argiloso é o solo. Quanto mais próximo de 45 graus, a tangente do ângulo φ, o ângulo de atrito, mais arenoso é o solo, que eles vão resistir de maneiras diferentes às tensões, aos conjuntos de tensão que vão acontecer naquele solo. Então, essa é uma apresentação básica e rápida de como funciona o critério de Moore-Coulomb, para a gente ver aqui na disciplina, entender como funciona, para juntar mais um conhecimento aí no que diz respeito aos critérios de falha. Valeu, até a próxima.